No primeiro lugar, gostaria de agradecer Sua Excelência, Senhor Embaixador Dr. Stefan Scholz, por permitir que minha participação neste simpósio por ocasião do bicentenário do reconhecimento da independência do Brasil pela Áustria, realizada por vídeo e Zoom. O ano de 1825 foi um ano muito importante para o Brasil. É o ano do reconhecimento da independência pela Áustria e reconhecia como o primeiro Estado continental europeu da independência do Brasil. 1825 também foi o ano de nascimento de Dom Pedro II, filho de Dona Leopoldina. Recordemos. No início de novembro de 1817, a princesa da Casa dos Habsburgos chegou ao Rio de Janeiro. Desde 13 de maio de 1817, ela estava casada por procura com o príncipe de Bragança, Pedro, e durante algumas semanas vivenciou um matrimônio apaixonado no Rio de Janeiro. Encantou-se com a natureza tropical, trabalhou científica na mineralogia, colecionou plantas e escreveu cartas. Razão pela qual hoje temos um conhecimento relativamente preciso sobre sua vida no Rio de Janeiro. Dona Leopoldina também atuou politicamente, embora esta não tivesse sido sua intenção na vinda ao Brasil. Ela vivenciou que o Brasil, a maior colônia de Portugal, aspirava à independência. Este país, imensamente rico, queria libertar-se do controle econômico da metrópole. O livre comércio foi implementado. Em 2 de setembro de 1822, na ausência de seu marido Dom Pedro I, e munida de uma carta de nomeação, com toda a autoridade e plenos poderes para agir como representante do príncipe herdeiro, Dona Leopoldina assinou a decisão do Conselho de Estado pela separação do Brasil da metrópole portuguesa. Seguia-se em 7 de setembro de 1822 o famoso brado do Ipiranga de Dom Pedro, independência ou morte. Iniciava-se uma nova era para o Brasil. Cantava-se, dançava-se, sou brasileiro, sou brasileira. No entanto, do ponto de vista político, faltava o fato mais importante: o reconhecimento da independência pela metrópole e o reconhecimento internacional desta independência. Nesse ponto essencial, sem dúvida, é necessário destacar a atuação da diplomacia, uma vez que o exemplo do Brasil mostra o resultado que a intenção, o conhecimento, a experiência e a habilidade alcançar quando estes conceitos se condensam em uma ação concreta. Do ponto de vista diplomático, alcançou-se uma verdadeira obra-prima. O Brasil é a exceção da América Latina. O país obteve o reconhecimento da independência pela via diplomática sem revolução. E isso ocorreu, como sabemos atualmente, no final de dezembro de 1825. Agora deve-se responder a pergunta como Dona Leopoldina vivenciou este ano de 1825 tão importante para o Brasil. Após a proclamação da independência, a situação política no Brasil era extremamente instável. Repetidamente surgiam tendências separatistas. Algumas regiões sentiam-se negligenciadas pela monarquia e aspiravam à autonomia. Nas regiões do Norte e Nordeste, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, ocorriam periodicamente revoltas, inclusive tentativas de reaproximação com Portugal. A unidade territorial do imenso país encontrava-se
em constante ameaça. Defensores e opositores da monarquia enfrentavam-se direta e constantemente nas reuniões do Conselho de Estado. Ocorriam tumultos, os opositores da monarquia queriam restabelecer a união política com Portugal. Reinava a incerteza, sobretudo pela ausência de uma perspectiva política clara. Os tumultos atingiram o ponto culminante em meados de novembro de 1823, quando o ministro José Bonifácio de Andrada e alguns dos seus aliados foram exilados para a Europa. Dona Leopoldina não ficou imune a essa situação caótica. Em 1822, para escapar dos revolucionários, ela precisou fugir para Santa Cruz. Seu filho primogênito, João Carlos, recém-nascido, morreu em consequência desta fuga. Inabalável, ela viveu sua vida de dever, determinada a garantir para a Casa de Habsburgo, para o trono e para a monarquia futuro aos seus descendentes e, assim, preservar o país, o Brasil, do caos político e da ruína econômica. Incansavelmente, ela escreveu cartas ao seu pai, o imperador Franz, em Viena, pedindo ajuda para o reconhecimento da independência. Muito venerado pai, só posso rogar, haja como nosso aliado. Do mesmo modo, ela também escreveu a sua irmã, Maria Luísa. Querida Luísa, do teu amor fraternal espero, junto ao príncipe Metternich, uma palavra positiva de sua sabedoria, para que ele atue como nosso aliado e reconheça o governo do Brasil. Contudo, o príncipe Metternich, o político mais influente nessa época, manteve-se fiel às suas convicções. Nós vivemos de princípios. Ou seja, primeiro Portugal teria de reconhecer a independência do Brasil, só então poderia seguir-se o reconhecimento internacional do Império do Brasil. Dona Leopoldina manteve-se firme. Escreveu ao seu sogro, Dom João, em Lisboa: Venerável pai, só posso pedir-lhe que seja o anjo de paz e ratifique o tratado. Esta correspondência de Dona Leopoldina chamou naturalmente a atenção não só daqueles a quem fora interessada, mas também dos conselheiros e secretários, cujos esforços para alcançar reconhecimento pacífico da independência do Brasil percorreram todo o país e além fronteiras. Que coisa uma secretária de José Bonifácio manifestou. Uma princesa que não nasceu no Brasil, mas se empenha ativamente pelo reconhecimento da independência brasileira. Certamente o Brasil deve-lhe eterna gratidão. Graças à pesquisa meticulosa dos historiadores da Áustria, sabemos hoje que o reconhecimento da independência do Brasil pela Áustria tornou-se de fato realidade no dia 30 de dezembro de 1825. Dona Leopoldina escreveu ao seu pai, o imperador Franz, em Viena: Muito venerado papai, agora que, graças a Deus, a paz e as boas relações existem, eu ficaria imensamente feliz se pudesse voar até o Senhor e em gratidão beija-lhe pessoalmente as mãos. Na sequência dos seus deveres enquanto filha da Casa de Habsburgo, ainda faltava o nascimento de herdeiro masculino ao trono. Dona Leopoldina cumpriu esse dever. Em 2 de dezembro desse ano 1825, em Boa Vista, deu à luz menino, Pedro II.
Esta criança corresponde a todas as expectativas e assim o jovem império do Brasil passava a ter regente concebido e nascido em solo brasileiro. Pedro II foi educado segundo os princípios educacionais que Dona Leopoldina, em seus últimos dias de vida, esse foi 11 de dezembro de 1826, deixava registrados para ele por escrito. Sabemos que Dona Leopoldina morreu muito jovem, na idade de 30 anos, algumas semanas antes de seu 30º aniversário. Nesse momento, Pedrinho fez 1 ano. Dona Leopoldina pedira a José Bonifácio que assumisse a educação e criação de seu filho, de modo que ele, Pedrinho, receba austeridade na mesma proporção que amor. Diga-lhe de minha aversão contra toda guerra e destruição, que ele sempre esteja convencido que os direitos de todos os seres humanos são iguais e que ele procure sua felicidade pessoal nas ciências. Esses pensamentos e instruções da sua venerada mãe ficaram os fios de ouro na vida de Pedro II. Pedro II cumpriu e deu continuidade ao que sua mãe havia começado. Agora flash na formação dele. Ler jornais foi ponto no programa da sua educação. No ano de 1838, com 13 anos, Pedro leu em jornal da França sobre a máquina de daguerre, máquina fotográfica. A fotografia significava novo meio. Fotografias são informações. Elas mostram o que há de bom e apontam que precisa ser melhorado. Com esta nova sensação técnica, poderia-se planejar novo Brasil. Uma sensação científica. Pedro ficou fascinado. Com esta nova sensação técnica, poderia-se impulsionar o Brasil rapidamente na direção do progresso. Impulsionar o Brasil para frente. Ao lado, Pedro foi o primeiro brasileiro que comprou, na idade de 15 anos, uma máquina de daguerre. E a fotografia continuava a ser a sua paixão. No fim da sua vida, Pedro II fez a doação de 25.000 fotografias à Fundação Biblioteca Nacional Rio de Janeiro, a coleção Dona Teresa Cristina Maria, a esposa de Dom Pedro II. Ele tornou-se entusiasta das inovações técnicas, das novas descobertas. Nele havia uma ânsia insaciável de progresso para o Brasil. Manteve contato com cientistas e artistas da sua época, como Louis Pasteur, Richard Wagner, Robert Lallemand, Graham Bell, Heinrich Schliemann, para citar apenas alguns. Impulsionar o Brasil para frente, aproximar o Brasil da Europa. Em pouco tempo, surgiram no Rio de Janeiro água encanada, a rede de esgotos e a ferrovia movida de cavalos. Os navios de vapor substituíam os veleiros. Da Inglaterra chegavam cartógrafos que começavam a mapear o país e prepará-la para a construção de ferrovias. Em pouco tempo aumentou a correspondência do jovem e culto imperador com a casa Rothschild, que lhe concedeu créditos generosos. Foram construídos hospitais no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte. Foi introduzida a telegrafia, esta tecnologia que vem como milagre para país de grandes dimensões e quase nos fazer esquecer das dificuldades e dos atrasos dos serviços dos correios. O número de escolas primárias foi multiplicado em poucos anos. E muito importante, a imprensa livre foi assegurada em lei.
Pedro passava muito tempo em escolas e universidades, muitas vezes presenciando inclusive as suas avaliações. Para onde ia, levava livros consigo. Se eu não fosse imperador, eu teria sido professor ou bibliotecário, costumava dizer. Pedro II governou o Brasil durante 49 anos, de 1840 até 1889, e durante esse período houve evidentemente fases sombras. A Guerra do Paraguai, que se estendeu por 5 anos. Dom Pedro, então, com 45 anos de idade, esteve 2 vezes como soldados e deixou registrada a experiência. Ele escreveu a Margarida Barral, uma amiga da família. Ele escreveu: vi mutilações, mortos, desesperados e terrível. Eu sei dizer a palavra paz em todas as línguas europeias. Paz é a palavra mais importante que deve ser ensinada nas escolas. É a abolição da escravatura, uma citação de Pedro II. A questão da escravatura me aflige como a maior vergonha. Declaro o meu claro apoio à abolição da escravatura, mas que ela se dê sem violência, sem revolução. Tem de haver uma outra maneira, porque uma guerra, como a que houve na América do Norte, não poderá acontecer aqui. Sabemos, no dia 13 de maio de 1888, foi aprovada e proclamada a Lei Áurea, assinada pela filha Isabel, princesa imperial regente. E nenhum tiro havia sido disparado. A abdicação de Dom Pedro II ao trono ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. O dia 15 de novembro já tinha um significado histórico para o Brasil. Era o denominado Dia do Nome, Namenstag, de sua venerada mãe, ou seja, de Santa Protetora de Dona Leopoldina. E exatamente nesse dia, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Pedro II escreveu: decido partir juntamente com a minha família para a Europa, para o exílio. Impulsionar o Brasil para frente. Essa fora a matriz das suas ações. Hoje sabemos que o Brasil ocupa uma posição de destaque em quase todas as áreas da ciência, da tecnologia, das artes e do esporte. Como se chegou a isto? Que impulso de energia foi este que moveu e impulsionou o país para frente? O início desse desenvolvimento, desse florescimento livre, foi a obra-prima diplomática do reconhecimento pacífico da independência do Brasil, sem revolução. E o apelo de Dona Leopoldina seja o anjo de paz. E, consequentemente, a continuação da obra de vida de Dona Leopoldina pelo filho Pedro II. Progresso e paz para o Brasil. Eu agradeço muito pela sua atenção e mando saudações muito cordiais e saudosas. Muito obrigada. Para completar, com o exílio, a missão de vida de Dom Pedro II fora cumprida. 2 anos depois, no dia 5 de dezembro de 1891, Pedro faleceu em Paris, no Hotel Bedford, aos 66 anos.